Semana de clássico, nada melhor que um mesa de bar para falar um pouco sobre Atlético e Cruzeiro aqui, ó, onde vai ser o palco desse jogaço, que promete muita coisa pra gente, né, Lucas? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo, né? Obrigado, viu, Ana? Um abraço para você, um abraço para todos. Próximo dia 18, clássico Cruzeiro e Atlético aqui, ó, no Gigante da Pampulha. Estamos pertinho aqui para dar muita informação, opinião e notícias de ambas as partes aqui, Cruzeiro e Atlético. Tem rivalidade, né? Sem Com rivalidade, neutralidade, com quando precisa neutralidade. ter. Óbvio, a gente Exatamente. tem um pouquinho de clubismo, porque o que move a gente a falar sobre futebol é o nosso time do coração. Mas a gente também tem que ter a responsabilidade de saber elogiar quando tem que elogiar, falar mal quando tem que falar mal. E eu acho que é isso que move o jornalismo hoje em dia, né, Lucas? É isso aí. Vamos lá? Clássico no próximo domingo, Cruzeiro e Atlético, aqui ó, no Mineirão, no Gigante da Pampulha, com torcida única. É isso mesmo. 100% da carga de ingressos destinadas à torcida do Cruzeiro. É, foi um pedido, né, Ana, do Pedrinho, em ser torcida dividida, 50% para a torcida cruzeirense e 50% para a torcida atleticana. Mas parece que a gestão do Atlético ficou meio assim por conta do jogo da volta ser na Arena MRV, depois da reforma ali. Isso. O Pedrinho queria, né, meio a meio aqui e no retorno meio a meio também. Mas aí a torcida, a direção do Atlético recusou, né? E aí fica isso então, o que já foi acordado lá atrás, torcida única nos clássicos. E é importante falar de torcida, Lucas, porque mesmo sendo torcida única, ainda acontecem muitos incidentes ao redor do jogo. Aliás, nem sempre só ao redor do jogo, mas a gente vê situações acontecendo em Renda Nova, em Contagem, Cristiano Machado, Antônio Carlos. de disputa entre as torcidas organizadas. É bom deixar claro isso. Geralmente são as torcidas organizadas que começam isso. Torcedores comuns, raramente você vai ver torcedores comuns brigando, né? De Eu sair não no soco. acredito que seja torcedores não, viu, Ana? Não acredito. Eu acho que é uma facção criminosa que veste a camisa do time, marca nas redes sociais para se encontrar e duelar E e, usa o nome do clube ainda e para isso. ainda usa o nome do clube, né? É muito importante. Infelizmente fica manchado, é um alerta da Polícia Militar, né? Para todo mundo ter muito cuidado, né? Inclusive, é muito importante a gente falar sobre isso. Em dia de clássico, raramente você vê os torcedores que têm mais medo, né, os comuns, saíram com a blusa dos seus times com medo de ser alvo Exato, desses criminosos. Eu achei importante você falar que são criminosos, porque torcida organizada hoje é uma facção mesmo. é uma Que eles facção. não estou dizendo todos, porque na minha opinião a torcida organizada ela foi feita e ela deveria ter sido criada para organizar festa, igual a gente vê o Cruzeiro fazendo muita festa, o Atlético fazendo enormes festas na Arena MRV com fogos, finalizadores. Eu acho que é para isso que serve a torcida organizada, para organizar festas. Agora a gente tem no Brasil, infelizmente, torcidas organizadas que organizam mata-mata, né? Que o povo fala. Isso. E acontecem incidentes aos redores. Por mais que tenha torcida única, mesmo assim ainda tem ocorrências por parte da Polícia Militar de confrontos que são marcados nas redes sociais, né? Inclusive uma fala, né, da Leila Pereira, né, muito forte, segundo ela, né, abre aspas, a torcida organizada é um câncer no futebol, né? Então, é aquilo, a torcida organizada, querendo ou não, quando tem os jogos fora de casa, é uma torcida que move, né, que vai assistir fora de casa, que apoia, mas infelizmente, Ana, tem muitos criminosos infiltrados ali que se aproveitam disso, né, nesse dia de jogo, ainda mais no clássico, para se confrontar. Bom, dado o aviso, carga única, vamos falar um pouquinho de Atlético, Lucas? Vamos lá. Bom, o Atlético vem num campeonato brasileiro muito fraco, muito oscilante. Ele tem apenas, em 12 jogos, tem 13 vitórias e 3 derrotas e muitos empates. É um time que não consegue se consolidar, tem 41,7% de aproveitamento só,
e ainda tem uma campanha instável na Sul-Americana, né? Ainda está ali brigando pela classificação. Explicando um pouco mais sobre a situação do Atlético, a gente tem diversas preocupações. É um elenco muito difícil, que a gente teve a saída do Zarate, do Otávio, do Batalha, do Paulinho e do Alisson recentemente, que foi lá para a Ucrânia, se não me engano, ou para a Rússia. É uma defesa muito vulnerável, cerca de 8,9% das finalizações que vão para o gol acaba saindo gol, por mais que a gente tenha o Everton, que está em uma ótima fase, e tem salvado muito o Atlético. O baixo rendimento do time também é muito notável, por mais que cria muitas chances. Igual, de 29 chances criadas do Atlético, 19 foram perdidas. Então, assim, é um número muito alto de chances perdidas para você ter esse baixo rendimento, né, Lucas? Pro lado do Cruzeiro, quase a mesma coisa, né? O Cruzeiro tem uma média de um gol sofrido a cada jogo. Então, ou seja, é uma defesa que é vazada todos os jogos, né? Uma média aí. Então, é uma preocupação da torcida do Cruzeiro para esse clássico. A zaga, né? O goleiro, o Cássio, que houve uma queda no rendimento, mas depois tomou uma confiança na Copa do Brasil. Porém, é, é uma baixa no Cruzeiro a zaga. Continuando falando da zaga, a gente tem a defesa do Atlético, que está desfalcada. A gente tem o Arana e o Lian, que está no departamento médico, que não jogam. Falando um pouco mais sobre ali para frente, a gente tem o Alan Franco, que teve uma lesão ligamentar no joelho, ou seja, fica fora por mais tempo. E um pouco por ataque, a gente tem o Cadu e o Caio Maia, que são da base, mas também estão lesionados. O Gabriel Menino também está lesionado. Então, assim, além do elenco curto, com saídas para fora, a gente tem um elenco curto com os que já estão lá dentro, né? Que eles tiveram que sair por conta de lesão. E ainda temos até ali a questão do Hulk, que a gente não sabe se joga, se não joga, por questão de preservamento físico. Pelo lado do Cruzeiro, tem algum desfalque? Como é que tá? Do lado do Cruzeiro, Ana, a gente tem um desfalque que é o Matheus Henrique, né? A principal falta do Cruzeiro seria o Matheus Henrique, né? Que lesionou, era um dos principais nomes do time do Cruzeiro, que vinha evoluindo no meio campo com ele. Assim, é importante a gente falar que o Cuca ele tem história né, no Atlético, ele tem um histórico vencedor no Atlético, mas é nítido que ele está precisando mais do que isso para ele fazer o time do Atlético render. É, o elenco curto é uma justificativa? Sim e não, né? Porque a gente tem um elenco curto, mas também a gente vê que o time que ele tem, ele não está conseguindo fazer desenvolver, ele não está fazendo o time transformar chances criadas em gol. Isso, na minha visão, pelo menos, aí a gente passa do lado da minha opinião, vai muito pro lado de treinamento, da questão do treinamento não estar sendo eficiente, né, Lucas? Falando de técnico, né, Ana? O Cruzeiro que no começo do ano teve um ano desastroso, né? Com o técnico Fernando Diniz, que foi demitido, porém ele que fez a montagem do elenco e foi demitido, né, pelos maus resultados. Agora tem o Leonardo Jardim, técnico português, naturalizado venezuelano e que tem feito um bom trabalho. A diretoria Celeste meio que entregou a chave do departamento de futebol nas mãos dele e agora é ele que está tocando o futebol. Tem evoluído, né? Teve coragem para colocar um dos principais nomes do Cruzeiro, Gabigol e Dudu, até então Dudu, né? Que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa novela Dudu, e teve a coragem de colocar principalmente o Gabigol no banco. Quem estava melhor que jogava. Então esse técnico vem evoluindo com o Cruzeiro, que teve uma excelente apresentação contra o Flamengo, uma exibição excepcional aqui no Mineirão e tem empolgado a torcida para jogar contra o Atlético. É, em questão de brasileiro, o Cruzeiro está muito melhor. No brasileiro, o Cruzeiro tem conseguido se sair melhor né, com resultados, quando está ali na ponta da tabela. O Atlético, pelas oscilações, ali está meio que no meio, né, o último jogo, a última vitória. Foi muito importante para o time, porque deu aquela guinada, saiu ali da zona vermelha, da zona do rebaixamento. Então, foi muito importante para o Atlético a última vitória. E a gente chega num clássico também, podendo aumentar a moral do time, porque quando se ganha um clássico, o time acha que pode ganhar todo mundo, e eu acho que isso vai ser importante tanto para o Atlético, se acontecer, quanto para o Cruzeiro também, que por mais que esteja bem no brasileiro, teve a eliminação na Sul-Americana que aconteceu essa semana, então provavelmente o time também está meio assim, com a moral um pouco baixa, por mais que esteja bem no brasileiro. O importante agora é a gente saber que os dois times vão entrar
para brigar e para ganhar, independente de qual for o momento ali, porque os dois querem muito essa vitória, até por questão de moral também, né, Lucas? Exatamente. E é um clássico que promete esquentar muito dentro de campo, nas arquibancadas, vai ser assunto no outro dia, nas mesas de bares, no trabalho, em todo lugar, assim como é todo clássico, né? Mais um clássico entre Cruzeiro e Atlético. Bom, aí vou puxar o assunto do Dudu, que você falou, que foi o cara Exatamente. que ficou incomodado ali de ficar no banco. E eu pego muito uma coisa que o Diego Ribas falou um tempo atrás nas redes sociais dele. Um jogador, quando ele está acostumado a ser titular a vida inteira, quando ele vai para o banco, para ele é o fim do mundo. É como se ele não soubesse fazer mais aquilo. E eu acho que o que aconteceu com o Dudu foi muito isso. Ele tá certo? Obviamente que não, porque quem decide isso é o treinador. Ele pode se sentir confortável, mas o que ele tem que fazer continuar melhorando para ele conseguir conquistar o lugar dele. Só que aí a gente teve as polêmicas, pedindo demissão do treinador, e pede mais aquilo, achando que manda no clube. É um jogador que foi formado pelo Cruzeiro, ele tem um retrospecto bom no time celeste, mas assim, pezinho no chão, né, Lucas? É importante. Ana, na minha opinião, o Dudu, né, saiu de forma conturbada do Palmeiras, né? A Leila Pereira chutou ele de lá do Palmeiras, né? E ficou, né? Todo mundo se recorda que ele ficou nessa de ele que quis se transferir para o Cruzeiro, não foi o Cruzeiro que procurou ele. Então ele procurou o Alexandre Matos, procurou o Pedrinho, importante falar isso. Inclusive, teve aquela polêmica do Cruzeiro anunciar ele e ele dar para trás por conta da Exatamente. Leila, né? Isso. Eu acho que foi mais por conta da torcida do Palmeiras, tá? Que pressionou a torcida organizada, né? Porque, querendo ou não, ele é ídolo lá, né? São muitos títulos, muitos gols, e é ídolo, e a torcida organizada se manifestou nas redes sociais, e aí ele recuou. Mas mesmo diante disso, ele não iria ter sequência na equipe do Palmeiras. A Leila já tinha, como é uma ótima profissional, né? Ela já tinha acordado, né, os contratos e tudo, e ela não iria recuar. E eu acho que é importante a gente falar isso, que a Leila hoje no futebol é uma das melhores, ao meu ver, é uma das melhores dirigentes. Mas É, referência. é a referência número um. E eu acho que o Palmeiras tem muita sorte nisso. Porque a partir do momento que o Cruzeiro anunciou o Dudu, sem ela saber, e ela descobriu isso, ela falou, não, já que você vai pra lá, você vai pra lá, você não joga aqui mais. Exatamente. A Leila é empresária, né? Então, ela tem essa seriedade de trabalhar no meio do futebol. E aí, pesou muito essa saída dele. Veio para o Cruzeiro, né, com a expectativa do Cruzeiro, né, a torcida do Atlético até brincou que ele estava meio que aposentado e tudo mais, mas aí Ele chegou até a fazer alguns bons jogos também, né, chegou a Lucas? fazer bons jogos, mas não era aquilo que se esperava do Dudu, que ele sabe jogar. Por conta da lesão que ele teve também, porque o jogador acaba perdendo o rendimento físico, até o mental do jogador também acaba atrapalhando nesse jogo. O Dudu teve essa sequência no Cruzeiro, né, e foi visto que ele não estava rendendo aquilo que se esperava do Dudu, né? Porque é um atacante de beirada que vai para cima, driblador, né? E o Cruzeiro vinha com maus resultados. E aí, o técnico Leonardo Jardim, com a chegada do técnico Leonardo Jardim, colocou ele no banco. E é aquilo que você falou, o jogador, vamos dizer assim, o Dudu, uma estrela assim, ele não está acostumado com o banco de reserva. Então, houve essa insatisfação dele, né, nos bastidores, e aí ele queria ser transferido, queria a rescisão, obviamente, ele não ia pedir, né, ele queria que o clube, que o Cruzeiro negociasse com algum outro clube. E foi onde surgiu o Atlético. Aí a gente entra nessa polêmica, né? Que acho que, se não me engano, foi semana passada, chegou a dar entrevista para a Itatiaia, né, explicando um pouco da situação. Se eu não me engano, foi no dia que ele foi anunciado no Atlético, inclusive, que foi o Henrique André que foi lá conversar com ele, se não me engano, na casa dele e tal. E ele disse, obviamente negou todas as acusações, né? Falou que nunca pediu demissão do treinador, que ele sempre teve muito respeito. E eu não tô aqui pra falar essa verdade, essa mentira, porque eu não queria muito, mas não sou uma mocinha pra estar lá dentro, pra saber. Mas é importante a gente reforçar que o Dudu, a partir do momento que ele sai de um clube, que formou ele, e vai pro rival, ele cria ali também não só uma expectativa na torcida no jogo, né, pra ver ele no clima, como é que vai ser dentro de campo, mas também no próprio jogador, que fala, pô, cara, você tava aqui ontem, como é que você vai pro time rival assim do nada?
Tudo bem que entre eles são amigos, mas é importante também falar do projeto. Né? Como um jogador aceita um projeto do clube, é muito difícil você simplesmente, ainda mais no início de temporada, né, que a gente está meio no início ainda, ele recusar esse projeto e ainda ir para o rival. A se destacar também, Ana, que ele foi apresentado aqui no Mineirão diante de quase 45 mil torcedores, né? Onde teve outros jogadores, assim como a apresentação do Gabigol também. Então, o Pedrinho entrou com ele no estádio, né? Então, ele foi abraçado pela torcida do Cruzeiro, né? A gente não tem essa informação de bastidores, né? Se ele realmente quis se transferir, se ele quis a rescisão, ou que Foi uma decisão do Pedrinho ou por foi uma conta. decisão do Pedrinho ou do Alexandre Matos. Mas fato é que o histórico do Dudu é muito legal, né? E eu acho que justamente por isso que a gente tem esse ponto, né? Porque pela saída conturbada dele no Palmeiras, é de se esperar que, tipo assim, você cria na sua cabeça que realmente pode ter acontecido algo por parte dele. Porque ele saiu brigado com a Leila, inclusive ele está respondendo o processo Tá dela respondendo o processo, ainda. exatamente. Então, assim, é muito complicado você dar a chance de dúvida para um jogador. Você acha que foi acertada a contratação Por quê? do Dudu? Na minha opinião, não. Porque é a Exatamente. minha opinião, inclusive, que eu zoei os cruzeirenses quando eles estavam comemorando a contratação do Dudu. É Exatamente. um jogador que é muito caro, o Atlético vai pagar 900 mil de salário para ele. Ele aceitou a redução, né? Ele No Cruzeiro ele aceitou a ganhava mais. redução. No Cruzeiro ele ganhava, se não me engano, 2 milhões. Isso. E o Atlético vai pagar apenas 900 mil, só que ainda assim é muito para um jogador que não rende muito. Aconteceu, inclusive, isso na temporada passada com o Vargas, que recebia muito e entregava muito pouco. E a diretoria acabou tendo. Acabou o contrato, né? E ele saiu, foi para outro clube, e aí a própria diretoria não quis renovar com ele, porque acreditava que o salário era muito alto no dia. Aí você vê, ele vai, contrata o Dudu, que, na minha opinião, é a mesma situação. E ainda parece que o Cruzeiro ainda vai pagar uma parte do salário dele ainda. Ainda vai pagar uma parte e a gente não tem os valores certos também, essa informação, mas gira quase em torno de 15 milhões essa rescisão aí. O Dudu foi muito esperto dessa aí, hein? Muito esperto. Eu também não acho, viu, Ana, que foi uma boa contratação, né? Agora, sendo um pouco neutro aqui, eu não acho que foi uma boa contratação, porque me recorda muito a contratação que o Cruzeiro fez com o Fred, que estava no Atlético, né? E de repente se transferiu para o Cruzeiro, e aí a gente sabe como que findou isso, né? Sim. E até, inclusive, porque o Fred foi um jogador que tinha bons números no Atlético, só que não era aqueles números impressionantes que fazia se orgulhar, né? Sim, E aí o exatamente. Cruzeiro vai atrás dele, eu acho muito por conta do passado dele, porque o Fred passou pelos 3 clubes de Minas, então é um jogador bastante versátil também, então acredito que o Cruzeiro foi por conta, atrás dele por conta disso. E ele, como qualquer jogador que pensa, na minha opinião, muito mais em dinheiro, ia receber mais, acabou indo. Exatamente. E ele só pode jogar na próxima janela de transferência, não é isso? Isso, a partir do meio do ano só que ele pode estrear pela Atlético, muito por conta dessa confusão de CDS, janela de transferência, cadastro. Mas, cara, pra ser bem sincera, eu não tô nem um pouco animada pra isso. Óbvio, é mais um jogador no elenco, ajuda nas 3 competições ali que o Atlético está disputando até o momento, mas é um pouco decepcionante, porque você vê o clube contratando jogadores que, comparado a, vou puxar, 2021, por exemplo, Não é o perfil. não é o perfil. São Exatamente. jogadores que são mais velhos, que não têm um rendimento muito bom e que têm um histórico de lesão muito grande. Um exemplo é o Júnior Santos, que a gente pegou do Botafogo, é um jogador mais velho, e se lesionou, inclusive, e voltou quase no mesmo tempo que o Paulinho. Pararam depois, logo ao mesmo tempo e tudo. E aí a gente teve a venda do Paulinho, tecnicamente, né, pelo que dizem, por conta muito da lesão. Mas aí contrata um jogador que ficou ao mesmo tempo lesionado. Aí fica difícil de se defender a diretoria Ah, num quesito de contratações desse. e a torcida pressiona, né? E é torcedor, né? E aí pressiona a diretoria. O Cruzeiro, Ana, foi muito polêmico todas as contratações do Cruzeiro, né? Desde o início do ano, contratações como o Gabigol, como o Dudu, né? Até o próprio Fagner, né? Até o próprio Fagner, né? Que saiu do Corinthians.
O Cássio também, uma enorme surpresa no ano passado também, né? Começou com o Cássio, né? É, e aí foi visto que esse perfil de jogadores não deu muito certo. Não deu muito certo. São nomes, jogadores consolidados no mercado, mas são muitos. Você não pode ter muitos jogadores de nome dentro do seu elenco. Porque aí você não tem um jogador correndo atrás da bola, não tem um cara mais novo que quer um espaço no time e tal. Então, o jogador que é estrela, ele já chega com esse status de eu vou ser titular. E não é o que aconteceu. Então, a torcida tem agradecido muito essa contratação do Leonardo Jardim, que eu acho que foi excelente, excepcional essa contratação, né? É, porque entregou a chave para ele e agora ele está fazendo do jeito dele. Não está jogando bem? Banco de reservas. Foi o que aconteceu com o Dudu. Né? Sendo um pouco neutro nesse caso, eu gosto muito do trabalho do Leonardo Jardim, porque acho que até por ser de fora, ele não tem muito esse peso de, tipo assim, não, é um grande jogador, não posso deixar ele no banco, eu tenho que fazer dar certo. E eu acredito que não, ele chegou sem esse peso, e ele chegou e falou, não, vai jogar quem tiver bom, e é isso aí. Porque não tem essa de, eu sou melhor que você. Não, você não tá Exato, rendendo? Vai botar quem tá rendendo, vai exato. botar quem tá entrando e fazendo gol, que é o caso do Caio Jorge, no lugar do Gabigol, que eu vejo muito isso. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque são duas direções totalmente diferentes. Sim, A gente vê o Pedrinho, na minha são duas opinião, SAFs bem diferentes, né? um Pedrinho que quer investir mais, que está colocando dinheiro, que quer contratar, o Atlético que é um pouco mais neutro, que segura muito dinheiro, e quando vai contratar é algo muito pontual e, às vezes, na minha opinião, demora até muito para contratar. Então, são duas gestões muito diferentes. Um é um que quer investir, que quer colocar dinheiro, e o outro ali é mais gerir finanças, é algo mais empresarial do que de torcedores, o do Pedrinho né, Lucas? O Cruzeiro reduziu drasticamente sua dívida, né? Depois que o Ronaldo assumiu, depois que o Pedrinho pegou também, a SAF. O Pedrinho é muito torcedor. Eu acho que não que o Menin não seja, ou que os 4 R's não sejam. Eu acredito que o Pedrinho seja mais apaixonado pelo time. Então ele vai fazer de tudo para o Cruzeiro ser campeão ou chegar na vaga da Libertadores, coisa que a diretoria do Atlético é mais cautelosa, né? Mas eu acho que acredito que tem a ver também com a dívida também financeira do Atlético, que pesa um pouquinho, né? Cara, mas aí, indo pro lado pessoal e da minha opinião, a gente vê que a dívida, a maior parte da dívida do Atlético são com os próprios 4R. Então, assim, é complicado, entendeu? Porque é dívida, por exemplo, com o Banco BMG, é uma dívida, por exemplo, com o próprio Menin, por conta do investimento. Então, é complicado falar de dívidas do Atlético quando os próprios donos são os que recebem por essa dívida. Aí Entende? fica complicado, Porque né? Aí aí parece que é tudo um grande esquema que a gente não sabe, a gente não pode afirmar a gente não nada, pode afirmar obviamente, isso, mas mas é o que dá a entender vendo de fora, vendo as exatamente. notícias, vendo o relatório fiscal do Atlético, por exemplo, que eles Eu acho que fazem no todo. Brasil o Cruzeiro é o maior exemplo disso, né? Do que aconteceu com o Cruzeiro. Acho que deveria ser exemplo para todos os clubes o que aconteceu no Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi derrubado, né? Foi uma onde levaram tudo, né? Não se tinha nem água na Toca da Não tem nem Raposa, luz. não tinha luz na Toca da Raposa. Foi um calvário muito grande no time do Cruzeiro. Então, dentro disso, né, Ana, a próxima janela de transferências promete ser agitada, né? Vamos ver se o Atlético Vai se vai se movimentar. movimentar, né? Agressivamente, né? Porque o Cruzeiro já promete fazer contratações. E já tem nomes sendo ventilados nos bastidores, né? A pedido do técnico Leonardo Jardim. Ele entende que são peças de reposição que precisam ali. Um ponta com a saída do Dudu, né? Um lateral direito, né? Um meia. Então, acho que o goleiro também para fazer sombra ali com o Cássio. Acho que o Cruzeiro vai vir forte a janela de transferências novamente. Bom, em questão do Atlético, o Cuca ele anda pedindo muito, né? Novos jogadores. Nas entrevistas coletivas dele, ele deixa bem claro que o elenco é muito curto, que ele está com dificuldade de trabalhar com eles, que ele tem pela quantidade de jogadores ser pequena. Então, assim, se dependesse do Cuca, eu acredito que o Atlético, se
posicionaria muito agressivamente no mercado, sim. Só que, igual eu te falei, a gestão era muito mais cautelosa nesse ponto. Então, não dá para saber se o Atlético vai sequer contratar algum jogador, porque, ao que eu vejo, não tem nenhum nome nem sendo ventilado no momento, além do Dudu, né, que pediu praticamente para vir para o Atlético, ao que Ao parece. que parece, eu Então, acho que sim, eu, tá? Eu acho que ele realmente pediu para se transferir pro Atlético, assim como ele fez quando estava no Palmeiras. então a janela de transferências do lado do Atlético é muito inesperada. A gente tem também o Vitor, né, que, ao meu ver, ainda é muito inexperiente nesse quesito. Ele tem alguns erros ali que são muito grotescos. O exemplo é o valor pagado pelo Júnior Santos, que para mim foi um absurdo um jogador de 34 anos você gastar, se eu não me engano, 50 milhões num jogador de 34 anos. Para mim é um valor absurdo e são erros pontuais do Atlético que acabam atrapalhando o planejamento. O Mas elenco foi montado pelo Cuca, todos os jogadores que estão no plantel hoje foram pedidos pelo Cuca, inclusive o próprio Dudu foi um pedido do Cuca para o Atlético realmente fechar com ele. Então, por mais que seja montado pelo Cuca, ele ainda sabe que não está sendo suficiente. é um mercado inflacionado também, né, Ana? Onde jogadores medianos, né, você não consegue contratar com um alto salário, né, e uma transferência de um alto valor. A não ser que você faça uma troca, né, entre jogadores. Você falou do Vitor, né? O Vitor, da inexperiência dele, pro lado do Cruzeiro, a gente tem o Alexandre Matos, que é mais experiente no mercado, foi campeão no Palmeiras. Inclusive, Lá lá atrás, fez parte do plantel de 2020 do Atlético do também. Atlético, exatamente. E né, teve destaque no próprio Cruzeiro, né, ele começou a ter esse destaque com o título brasileiro de 2013 e 14, mas é, a torcida tá pegando o pé dele. O Alexandre Matos tá com a corda no pescoço também com a torcida, porque é um cara que nos bastidores é um ótimo negociador, mas que gasta muito dinheiro. Inclusive, a gente vê pelos preços dos salários dos jogadores do Cruzeiro hoje. Exatamente. São jogadores mais velhos, né? Por exemplo, Fagner, Cássio, até o Gabigol também é um pouco mais velho, não é extremamente velho, porque ele está abaixo dos 30, se não Ele me tá engano, com 28 anos. mas ainda assim é um valor muito Valor alto que altíssimo. recebe para um jogador que, aí, na minha opinião, diretamente da minha cabeça, não tem rendido muito e é só de nome. Como impacta os bastidores no futebol, né? A gente tem visto muito isso e como reflete nesse clássico que vem agora, no dia 18, 4 horas da tarde. É um clássico que vai pegar fogo, assim como qualquer outro. Eu acho que vai ter muita disputa. Eu também Eu acho. acho que vai ser muito brigado, vai ter raça de ambas as partes. Mas você acha que é um favorito? Cara, hoje, pelo momento, eu acho que o favorito é o Cruzeiro. Cruzeiro. Eu também acho que o Cruzeiro está um pouquinho à frente pela exibição que fez contra o Bahia, E 3 a pelo 0 Flamengo. aqui no Mineirão, e contra o Flamengo também no Mineirão, né? Com requintes de crueldade esse jogo para a torcida do Flamengo, logo o Gabigol errou o pênalti, Mas fez mas depois. rebote também é gol, né? E tinha que ser o Gabigol, né? Ele é um jogador midiático, né? Ele mesmo já afirmou isso, é um jogador muito midiático, mas tem uma estrela, que é um jogador que entra no finalzinho e faz o gol, é o jogador que provoca, é o jogador que arruma um pênalti. E hoje a gente vê muito do lado do Atlético, muito o Hulk um pouco nessa posição. E até o Exato. próprio Lianco, né? Inclusive, eu estou ansiosa para ver Lianco e Dudu jogando juntos. Jogando juntos, Que né? eu quero ver como que A vai ser maior esse briga clima, no como clássico que vai ser. passado, né? Teve Gabigol e Lianco também, que o Gabigol foi expulso, Mas eu né? acho que Uma ali cotovelada foi só uma questão de jogo ali. de jogo, né? Eu não acho que eles tenham tanto. Do Dudu foi mais Eu acho que do acirrado. Dudu, a briga dos dois ali, inclusive por conta do primeiro jogo da Amistoso que teve lá na Flórida. Então acho que desde ali os dois já estavam meio se brigando. Então acho que essa treta, inclusive aí, agora dentro do Atlético, não tem mais treta, não pode ter mais treta. Então eu quero saber como é que vai funcionar isso daí.